Graça e paz, Igreja do Avivamento, como que vocês estão? Hoje eu estou aqui com a nossa irmã Vânia, ela vai estar falando um pouquinho quais foram as experiências dela nos nossos cultos de domingo, que é o nosso culto de família. Graça e paz, igreja. Então, aqui a gente tem o culto de família, onde é ministrado sobre o amor. E eu acho que isso foi uma das ministrações e dos tópicos assim que mais Deus agiu na nossa família, que é sobre o amor entre filhos, pai e mãe. Isso, assim, Deus nos curou muito, nos transformou muito. E foi num culto de domingo, num culto de família. Então, eu falo para você que se você não puder estar com a gente, se você não pode estar presente, você assista a live, compartilha com seus familiares, porque Deus faz grandes coisas nos cultos da família. Tem grandes coisas para você também. Então é isso, gente. Você que não pode estar aqui, acompanha a nossa live. Sai de tua pedra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua pedra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti, sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e daquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Aleluias. Vamos orar, você que ainda não orou, vamos aproveitar esse momento para você falar com Deus, engrandecer o nome dEle, né, e pedir a Ele que continue conosco. Ele já está aqui neste lugar, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Está me ouvindo bem aí? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento, Senhor, na tua casa. Pedimos a ti que venha abençoar, Senhor, grandemente a cada um que aqui está, Pai, para iniciar esse culto, para adorar a ti, para te exaltar. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse culto seja um culto abençoado, que cada um possa prestar a ti um culto de adoração, de alegria, e que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Vem repreender, Senhor, toda a tristeza, vem repreender, Senhor, todos os problemas, tudo aquilo que não agrada a ti. Nós te pedimos, ó Pai, venha entrar, Senhor, neste momento em providência com aqueles problemas que eles deixaram ali para o lado de fora, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Senhor, neste momento, restaurando vida, transformando vidas, em nome de Jesus. Venha abençoar o culto dessa noite, Deus. Abençoar aqueles que estarão chegando aqui, que vieram do retiro, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a eles, ó Deus. Acredito que foram 3 dias ali de bênção, de vitória, e que o Senhor possa continuar essa alegria aqui neste lugar. É o que nós te pedimos, ó Pai, e que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês aqui Isaías 43, 19, né, que é o nosso tema. É isso? 43, 19. Uma nova estação. Repita comigo. Uma nova estação. É só para ver se você tomou café à tarde, né? Vamos repetir de novo? 1, 2, 3 e... Aqui não deu para ouvir. Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Algo novo. Algo que desafia a compreensão humana. Se você acreditar de verdade, esse versículo ele fala sobre isso. Então,
acordo com o versículo, Deus está fazendo algo novo e surpreendente, abrindo caminhos no deserto e criando rios em lugares áridos. Isso simboliza a capacidade de Deus de trazer vida nova e provisão divina no meio das dificuldades. Você acredita nisso? Então olha só, os principais pontos do versículo fala sobre a renovação, né? Quando o pastor falou ali para estar abrindo o culto nessa noite, eu estava verificando aqui e daí eu vi um ponto importante, né? Que seria a renovação, caminho no deserto, raízes, ou seja, confiança, né? E rios em lugares áridos. E renovação, Deus promete fazer algo novo. Caminho no deserto, Deus abre caminho onde parece não haver esperança. Você acredita nisso? Ele abre onde você pensa que não tem jeito, onde parece que não vai ter solução. Quando você pensa assim, poxa, mas esse caminho aqui não vai dar em lugar nenhum, eu não tenho certeza que vou conseguir. Ah, esse emprego que eu fiz entrevista não vai dar certo, eu não sei se vai conseguir. Na entrevista não foi muito legal, eu estou meio confuso, mas o Deus que você serve, Ele pode abrir caminho nesse deserto, Ele pode fazer isso acontecer, mas depende de você crer. E confiança, o versículo incentiva a confiar no poder transformador de Deus. Isso é a realidade. Se você não confia no Deus que você serve, que você vem aqui na igreja adorar, nada vai acontecer. Certo? Então, coloque isso na sua mente. Renovação, caminho no deserto. Amém? E rios em lugares áridos. Deus traz vida e sustento em meio às dificuldades. Isso é muito forte. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor e vamos adorar a Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Todo mundo almoçou aí? Tomou café? Não? Café da tarde não? Acho que comeram demais no almoço, daí não deu tempo para o café, né? Vamos louvar e exaltar ao nome do Senhor Jesus nessa noite, com o nosso tema aí do mês, uma nova estação. Quem crê que está chegando uma nova estação, um novo tempo, né? Geralmente nós, quando chega agora em dezembro, a gente começa a fazer os preparativos, né? Faz aquela listinha de coisa que quer conquistar em 2026. Geralmente eu faço isso, né? Lá em dezembro, aí eu vou lá e faço a minha cartinha de virada do ano e coloco, quero conquistar isso. Nós mulheres, né? Quero emagrecer, vou fazer academia. Esse aí, ele era o primeiro da lista e foi para o último que não foi realizado ainda. Então, eu acho que antes de chegar janeiro, a academia, né? Mas, às vezes, nós pedimos, nós colocamos ali como objetivo do próximo ano, de ano novo, nós colocamos que queremos viver uma nova história, uma nova vida, né? Só que se nós não tiver iniciativa, é impossível a gente viver algo novo. É impossível nós viver uma nova estação. Para isso nós precisamos confiar, porque sobre o trono de justiça existe um Deus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
exaltado a ti, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Vamos lá! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Vamos lá, igreja, só a igreja. Que ruja o leão. Oh, aleluia! Que ruja o leão e que a terra estremeça de Jesus, e ele vai rugir. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Nós cremos, Senhor, que o leão vai rugir e uma nova estação nós teremos. Oh, aleluia. Aleluia, você consegue aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Nós aprendemos no seminário que nós somos, no Veredas Antiga,
que quando nós estamos aplaudindo ao Senhor, como é que faz? Quando os aê, a irmã lá, muito bom. Muito bom. Então vamos aplaudir ao nosso Deus, vamos lá? Aleluia! Porque toda honra e toda glória é para Ele. Você crê que você terá uma nova história? Amém? Quem quer uma nova história? Quem está precisando de uma nova história? Escrita pelo dedo de Deus. Então fala aí, Senhor, eu quero uma nova história. Se você falou, então você vai receber, amém? Tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Abençoarei.
Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Só a igreja e a bateria, vamos lá. Uma nova história. Decreta, decreta, fala com determinação. Um novo tempo. Uma nova história, Deus tem pra mim. Um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo, todos os sonhos e projetos parados, que você perdeu, uma nova história o Senhor tem pra ti. Uma nova história, um novo casamento, um novo recomeço. Oh, aleluia! Uma nova história Deus tem pra mim. Eu creio, ó Pai. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, por uma nova história. Obrigado, ó Pai, por uma nova estação. Aleluia. Aí você vai falar assim, mas eu já vou agradecer, sendo que a minha história nem mudou ainda. Primeiro você agradece. Porque quando você agradece algo que você ainda não recebeu, você já está usando a fé, porque você tem certeza e convicção que aquilo vai chegar. Aleluia. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, ó Pai. Aleluia, porque grandes coisas estão por vir. Oh, Deus, aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor das nações. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, vamos lá? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor das nações. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, 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 Senhor, nós cremos, ó Pai. Coloca a mão no teu coração agora e fala: ei, Senhor, eu creio que o Senhor vai alcançar o meu filho. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai alcançar a minha história, a minha família. O Senhor vai mudar o quadro, Senhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai salvar. Aquele que está no mundo das drogas, o Senhor vai tirar, Senhor. Nós cremos, meu Pai, porque não existe ninguém como a Ti, Senhor. Fala com o Senhor na onde que você precisa que Ele mude, onde que você precisa que Ele entre com providência, onde que você quer uma nova história. Se você quer uma nova história na tua vida próspera, com o Senhor, que você possa falar: Senhor, eu quero prosperidade na minha casa, eu quero prosperidade no meu lar. Se é paz, se é tranquilidade, se é um sono, fala: ei, Senhor, eu quero poder deitar e conseguir dormir. Fala com Ele onde é que você quer que Ele muda a tua história. Aproveita que estamos no mês de uma nova estação e começa a falar: ei, papai, muda essa estação de inverno para uma estação aconchegante. Muda o quadro do meu filho, muda o quadro da minha mãe, muda o quadro, Senhor, da minha família. Oh, aleluia, porque ninguém é como nosso Deus. Oh, aleluia. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como. Determina, porque não tem ninguém como nosso Deus. Oh! É como nosso Deus. Ninguém é como nosso. Consegue jogar a mão pra cima e determinar? Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você crê? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, exaltado, ó Pai. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Porque quando nós cremos, o extraordinário acontece. Aleluia. Porque nós temos um Deus de algo novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado por esse tema, Senhor, aleluia. Obrigado por nos despertar a crer, Senhor, em uma nova história.
Obrigado por nos despertar a crer em algo novo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nunca nos abandonar. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Paro já aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Incendeia, Santo Espírito, desce
Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, 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 oh, incendeia, 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 incendeia. Vai lá, batera! Incendeia, Incendeia, oh, incendeia, 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 incendeia. incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, vendo sobre o medo desaparecer, fazendo sobre mim novo amanhecer. Amados, graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Quero que você aplaude primeiro a Jesus, depois a todos os amados aqui. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, você que está em pé ainda. Glória a Deus. Estamos muito felizes, passamos alguns momentos aqui fora, dentro de um lugar muito precioso, muito maravilhoso. E se o encontro ele é tremendo, como nós costumamos dizer, o reencontro. O que é o reencontro? Ele é sobrenatural. Por que ele é sobrenatural? Eu vou te fazer aqui você lembrar o primeiro encontro com a tua namorada ou com o teu namorado, aqueles que são casados. Você se lembra disso ainda, sim ou não? Ah, homem, se você disser que não, hein, você vai apanhar em casa. Eu lembro do primeiro encontro que eu tive com a minha namorada, que hoje é esposa. Com toda certeza você deve te lembrar, homem e mulher que está aqui presente, da tua primeira vez. E assim, não há uma expectativa para uma segunda vez, sim ou não? Puxa vida, a primeira você ficou meio preso, com medo de falar algumas coisas, de expressar alguns sentimentos. Mas no segundo encontro, ou seja, um reencontro, você se encontra de uma forma mais livre, com mais liberdade, porque você já tem uma intimidade, já tem um conhecimento da pessoa. Então o que a gente foi fazer é exatamente isso. Estamos cansados pra caramba. Eu e a Aline fomos trabalhar só com 3 pernas, né? Porque uma delas ainda não está legal. Mas nosso coração está muito feliz, porque trabalho realizado. E nunca a obra de Deus pode ser peso para você, nem para nós. Ela tem que ser um prazer. E para nós é um prazer poder servir, poder estar em lugares especiais como esse, com pessoas sendo transformadas, com pessoas mudando a sua visão, assim como a águia que está estampada na camiseta de cada um, mudando a sua visão de ver as coisas. Então para nós
É uma alegria imensa poder contar com cada um deles que foram junto conosco, né, Sanders? Eu preciso montar uma equipe e já temos uma equipe no próximo ano, né? Que só aqui já nós estávamos em 27 pessoas para servir 85. Então foi bem puxado, bem corrido. Todas as nossas igrejas, cada um com seus discípulos. Então, resumindo, queridos, foi sobrenatural. Um renovo na vida de todos aqueles que se entregaram. E eu quero dizer para você que ainda não participou, se prepare, que você tem 2 anos para se preparar para isso, porque agora é só em 2027. Né? Então é cada 2 anos que a gente faz. Eu quero ouvir um pouquinho de cada um, aquele que quiser, quem não quiser falar não tem problema, da experiência vivida lá, porque é sempre bom poder estar confinado no lugar, ouvindo só o Espírito Santo de Deus falar. Amém, amados? Vou começar aqui, em ordem aqui, com a pastora Lia, e depois com os amados aqui do lado, amém? Graça e paz, boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Antes de nós contarmos os testemunhos, o que o Senhor fez, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero que você, lá atrás, toque o... Pode vir aqui, pastor, pode ser. Pode vir, se eu estou aqui com a perna. Ele achou que já acabou. E eu quero que você feche seus olhos. Enquanto nós iremos louvar o Senhor com este hino, com este louvor que foi esses 3 dias. O sobrenatural de Deus foi na vida de cada um aqui nesta noite. Feche seus olhos. Enquanto este louvor estiver tocando. Talvez você chegou aqui nesta noite, você que tem aqui na frente alguém importante na sua vida. Saiba que o Senhor, Ele sarou a identidade desses discípulos que foram lá. O Senhor sarou a identidade, o Senhor colocou eles no altar do Senhor como nobres. Não foi com qualquer pessoa, mas o Senhor, naquela chácara, foi trabalhando sobre a vida desses discípulos. E você vai receber hoje uma esposa vivendo o sobrenatural de Deus. Você vai receber filhos aqui vivendo o sobrenatural de Deus. Ei, este lugar vai ter discípulos que viveram o sobrenatural de Deus. E nessa noite nós estamos aqui para te dizer, ei, você que chegou aqui nesta noite, talvez você chegou aqui nesta noite tão quietinho. O Espírito Santo, Ele também tem o sobrenatural para a sua vida. O Espírito Santo nesta noite, Ele tem uma nova estação.
me refazer, me moldar por inteiro. Junta os meus pedaços que o mundo quebrou, nas mãos do oleiro eu voltei a ter valor. Junta os meus pedaços que o mundo quebrou, faz novo de novo, me restaura, meu Senhor. Eu decidi descer a casa do oleiro. Cante, cante. Podes me refazer. Eu decidi descer. Eu decidi descer a casa. Ele me refaz. Podes me refazer. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Deus. O reencontro foi. Junta os meus pedaços. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, foi sobrenatural. Confesso para vocês que eu não ia para o reencontro, não tinha feito nem as minhas malas. Mas eu confesso que valeu cada dor no meu pé, cada esforço. Porque eu me senti não somente tia, mãe, sogra, né? Porque agora eu sou sogra novamente. Mas vendo os meus filhos, a minha nora, os meus sobrinhos, os meus discípulos lá, foi assim sobrenatural que o Senhor fez naquele lugar. Foi sobrenatural. E o Senhor se moveu de uma maneira grandiosa sobre aquele lugar, na vida de cada um deles. E confesso que eu tenho voltado assim com meu coração muito, mas muito assim, cheio de alegria, porque cada um deles desceu no oleiro naquele lugar. Eles foram curados da identidade deles. E isso foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E quando muitas vezes eu entrava naquele oratório, eu falava, Senhor, e via aquele mover, e via o Senhor trabalhando na vida deles. Eu falava, Senhor, mais um pouquinho, vou aguentar mais um pouquinho. E foi assim, sobrenatural, o que o Senhor fez na vida de cada um deles. Eles vão estar falando um pouquinho do que foi o reencontro, o que foi esses 3 dias na vida deles. As paz, igreja. Amém. Na verdade, ele é uma continuação, né? Como o pastor já citou aí, né? Ali acho que parte uma formação de líderes. A gente chega ali achando que é algo, por exemplo, por mim, né? Já estava na frente de uma liderança de célula, líder de homens e líder da parte da mídia ali. A gente acha que não precisa, né? Mas eu acho que é um dos momentos que eu recebi tanto, porque quando a gente está aqui, a gente está envolvido, e lá eu sentei para me receber. E a gente é tratado de uma forma, porque quando a gente vai num encontro com Deus, a gente passa por várias etapas, né? Etapa de libertação. E quando a gente chega no reencontro, a gente vai ser moldado. A gente vai criar raízes, vai ser trabalhado para formar líderes em nós, capacitados para ganhar vidas. E Deus falou muito comigo naquele lugar. Momentos ali que há necessidade de falar aqui, né, que segue o mesmo processo, né, do encontro, né? Mas Deus ele fala de uma forma com a gente que
começo a lembrar eu lembrei do meu primeiro encontro que eu tive. Faz um tempinho. Eu acho que eu não tenho certeza, eu tinha 12 anos de idade. Eu passei pelo meu primeiro encontro. Teve momentos lá que eles pediram para nós passar o filme, né, da nossa primeira vez que nós fizemos no encontro, né? E confesso para vocês que eu não tinha mais lembrança do meu primeiro encontro, e naquele momento ali eu tive lembrança do que Deus fez na minha vida, que Deus tratou na minha vida naquele lugar lá. E a palavra fala, irmão, é sobrenatural. A gente é tratado de uma forma ali. A gente tenta colocar muito para quem já foi para o encontro aqui, né? Tenta conciliar muito um encontro com o outro, assim, referente dos que acontece, né? Mas ali a gente se surpreende demais da forma que nós somos tratados. Na verdade, nós somos nobres naquele lugar, né? E na parte de refeições, é tudo ali. Momento da mesa, meu Deus. Eu vou te fazer um pouquinho de inveja. Me caju lá. Desde quando nós pisamos nessa terra aqui, irmão, não sabia mais o que era tomar um suco de caju, comer um caju. E naquele momento que eles abriram aquela cortina ali, a primeira coisa que eu enxerguei foi o caju, meu. Oh, Senhor. Mas, irmãos, voltando aqui ao assunto, Deus, ele trata a gente ali, ele traz um renovo espiritual. Talvez a gente ache que está fortalecido, talvez a gente ache que está tudo bem, não, eu estou buscando a Deus. Mas naquele lugar Deus ele fala tremendamente com nós. E o tema desse encontro foi, né, voltar à casa do oleiro, né? A gente ali que é um vaso, a gente é quebrado e novamente Deus nos molda. Nosso pastor falou aqui, pena que é só daqui a 2 anos de novo, mas se prepare, irmão. Você que já passou pelo encontro, prepare para você estar naquele lugar lá e receber o sobrenatural de Deus na vida de vocês. Amém? Graça e paz, igreja. Então, não preciso falar muito, né? Porque muita coisa a gente não pode falar, né? Tem que deixar para as pessoas que vão passar por lá, né? Mas o Sandro já falou, né? Como que foi sobrenatural. Foi uma coisa que quem passou pelo encontro e não passou pelo reencontro ainda, vou te falar, o encontro é bom, mas o reencontro é ainda melhor. É sobrenatural. Então, tá aí, quem não passou por isso ainda vai passar e vai ver que o agir de Deus é muito grande nas nossas vidas. E Ele ensina muito pra gente. Lá passa o filme da tua vida inteira. E é sobrenatural mesmo. Bom, gente, vocês têm me visto aqui na igreja às vezes, eu venho esporadicamente. Eu não pertenço ainda ao espaço aqui em Manaim. Estou a caminho. Então, as coisas que eu posso dizer para vocês, eu fui no encontro, eu nunca tinha ido no encontro, porque o encontro tem segredos e eu achava que tem pacto lá dentro. Eu não vou fazer pacto. Pacto se faz com Deus. Realmente tem um pacto lá dentro. Fiquei sabendo disso no encontro com Deus. E o outro, a gente não contar nada pra vocês, pra aguçar a curiosidade de vocês, pra mostrar pra vocês isso aqui é maravilhoso. Eu nunca fui tão bem acolhida em uma igreja como eu sou aqui. E eu sou evangélica desde que eu nasci, tá? Então eu cresci, eu sou quadrangular, deixar claro pra vocês. Sou muito amada lá, sou muito acolhida lá, mas o acolhimento daqui é diferente. Quando eu vejo os pastores trabalhando, limpando, cuidando, gente, fazendo coisas que eu nunca vi em outra igreja. Então o acolhimento daqui é muito grande, eu me sinto muito acolhida e sou muito grata a vocês que me convidaram, que se tornaram meus amigos pessoais, sabe? Então, quando eu preciso, memória da minha mãe, que veio de fone e foi os dois. Eu sou da igreja há anos e eu não tinha um pastor para me convidar para ir lá fazer um culto numa terça-feira.
minha mãe, eu não consigo falar sem chorar. É difícil. Então, eu até quinta-feira eu não estava querendo ir. E até falei pra minha mãe. E falei assim, por que você pagou antes? Eu não estava tão afim de ir. E aí ela já tinha pagado e eu peguei e fui. Pra quem sabe, eu estava desviado até esses tempos atrás. E aí eu não estava com a mínima vontade de vir pra igreja, não estava com a mínima vontade de fazer nada sobre a igreja. E aí eu fui pra lá e eu pensei assim, eu vou ir, vou voltar da mesma forma e a vida continua. Mas não. Eu cheguei lá, o tratamento foi diferente. E lá eu fui chamado de filho novamente. Lá, graças a Deus, ele me libertou de coisas que me faziam mal, coisas que eu tinha na minha lembrança que me machucava muito, me machucava demais. E graças a Deus ele me libertou disso e hoje eu posso dizer que eu sou liberto dessas coisas que me fizeram mal. E eu queria dizer que quem não foi, de verdade, vocês estão perdendo muita coisa. 2027 vai ter de novo. Eu quero ver todo mundo que já foi pro encontro vá, porque a melhor coisa que tem é você estar lá esses 3 dias. Não tem coisa melhor que isso. Tio, obrigado por vocês não desistirem de mim. A minha mãe também que nunca deixou de desistir de mim. Sempre orou por mim. Uma coisa eu te falo, conta comigo. Conta comigo porque eu vou estar lá junto com vocês em 2027. E eu queria pedir perdão pra minha mãe, porque muitas vezes eu menti pra ela. Muitas vezes eu escondi muita coisa dela. Só queria dizer que eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Você é tudo que eu mais tenho na vida. Cumprimento a igreja com a graça e paz. Amém? Bom, para mim foi uma experiência nova, porque eu já passei por vários encontros com Deus, já fui trabalhar, já fui passar. E nesse reencontro, saí daqui na sexta-feira, né? Trabalhei, quase não consegui trabalhar semana passada, mas eu já estava ansioso para ir, porque quando chega nesses eventos eu sou um dos primeiros a me inscrever, né? E o que nós vivíamos lá foi sobrenatural realmente, né? Lá eu consegui ter a face a face com Deus novamente. Lá Deus ele trouxe a minha identidade de volta. Lá a gente foi tratado como filha, como filho, e Deus ele fez a obra na vida de cada um que está aqui, né? Aqueles que acham que não tem mais jeito, aqueles que acham que Deus não pode trazer a sua identidade de volta, lá naquele lugar Deus te traz a identidade de volta. E o que eu aprendi lá é que nós devemos abrir os nossos olhos espirituais, porque é uma coisa onde muitas vezes o inimigo ele tenta cegar. E lá naquele reencontro eu consegui, né, abrir os meus olhos espirituais, porque é uma coisa que eu já estava cego há muito tempo. E graças a Deus, né, tem a minha esposa que estava lá junto comigo, né, para mim foi uma honra, né, então o que Deus fez lá foi sobrenatural, né, o que a gente viveu lá realmente, nem no encontro eu tinha vivido ainda o que nós vivemos lá. E lá a gente foi tratado como filho e filhas. Amém? Eu queria falar que o Paulinho perguntou se vocês estão de boa, que ele vai querer orar aqui com vocês. Graça e paz, igreja. O meu reencontro começou, na verdade, já na sexta-feira
gente era mais novo e etc. E quando eu fui pegar a nossa lembrancinha, tava uma nova identidade com a nossa foto, colocando assim que nós era criatura de Deus, era alguma coisa assim, mas era um RG, no caso ali, como se fosse a gente o nosso RG com Deus, né? E daí na hora eu peguei assim, achei legal e tal. Depois eu fui embora pensando, falei bem assim, nossa, deve ser a antiga Kelly, na verdade, né? Que ia na igreja, que tinha fé, que pregava, que fazia mil e uma coisa. Falei, essa Kelly acho que nem deve mais desistir, né? E por mais que eu estava em ambientes, por mais que eu lia às vezes a palavra, fazia meu devocional, eu não sabia quem eu era, não sabia quem a Kelly era. Às vezes eu sabia responder assim, tipo, nome, idade, mas eu não sabia dizer assim quem eu era na presença de Deus. E naquele lugar, no primeiro dia, eu falei assim, se eu for filha mesmo e eu tiver, minhas promessas foram verdadeiras, eu falei, eu quero que Deus me chame lá na frente. E na porta, na hora que eu cheguei, ele já me chamou pelo meu nome. E chegou lá, meu Deus, já comecei a chorar horrores. E por segundo eles me chamaram literalmente lá na frente para ver como que Deus trabalhava na nossa vida. E aconteceu várias coisas, a gente recebeu bastante. Tenho agora, né, nosso casamento ali restituído novamente. E é isso. Eu só tenho que dizer que Deus é tremendo e aquele lugar é sobrenatural. As coisas que a gente vive parece que, não sei, não tem explicação. Graças a Deus, igreja. Então, o que eu posso falar, né? Na verdade, por exemplo, nossa igreja trabalha com muita identidade, né? Eu, quando era, tipo, de menor, até uns tempo atrás, eu, tipo, trabalhava, tipo, mas, tipo, por exemplo, assim, a vida, né? Eu perguntava, o que eu tô vivendo, né? Nesse mundo, eu não tenho vontade de fazer nada, né? Eu faço por obrigação, vou trabalhar porque eu tenho conta para pagar, eu tenho que viver essa vida que eu tenho, né? E daí Deus começou a trabalhar muito, né? Daí nós era doutor Batista, daí nós viemos para cá. Deus preparou essa igreja para nós, pastor testemunho. Então daí como eu fui pro reencontro, daí trabalhou muito na identidade, falou muito comigo lá. Daí eu vivi coisas extraordinárias lá, e foi curando. E até deu acho que uns 3 meses, né? Para o reencontro. E querendo ou não, o dia a dia o mundo estraga a gente. A gente vai pro mundo, se você não tiver fé, ele acaba correndo no teu coração e você acaba esquecendo das coisas, né? E lá no reencontro eu vivi coisa sobrenatural. A hora que eu cheguei lá, eu já senti, não dá vontade de vir embora. Uma sensação muito boa quando está no oratório lá. Deus fala com você, as ministrações falam realmente com você, que lá é para você. E hoje eu tenho uma nova identidade. E lá, querendo ou não, Deus me quebrou mais uma vez. Eu pedi, na verdade, porque a gente é muito inclinado pro pecado, né? E querendo ou não, a gente vive no mundo e o mundo acaba corroendo o nosso coração. E lá eu fui curado de muita coisa, tinha coisa que eu não lembrava, eu lembrei lá que foi curado. E eu pedi para Deus quebrar eu de novo e fazer um vaso novo. Porque daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Então, o que falar, né? Primeiramente, eu não queria muito ir no reencontro por questão financeira. E daí eu falei pro Josemar, não vai você, né? E eu fico. E daí ele falou, não, a gente precisa ir. E eu falei, não, mas eu acho que eu não preciso tanto, vai. Só que a gente precisa muito. E quando a gente chega lá, assim, é maravilhoso, porque Deus, Ele nos trata de uma maneira diferente. E a gente acha, o mundo é bom. O mundo não é bom, quem é bom é Deus. E que a gente possamos
né, buscar cada vez mais, e às vezes a gente acaba se perdendo ou se comparando com as outras pessoas, né? Quem sou eu perto das outras pessoas? Mas a gente é filho, independente de qualquer coisa. Também quero agradecer meus pastores, né, pela vida deles. Eu amo vocês, obrigado por tudo, por vocês. Estava lá o tempo todo com a gente, né? Vocês entraram na nossa vida no momento que tinha que ser entrado, e eu agradeço cada um. Até que ela falar que não ia vir, que não sei o que, eu até briguei com ela, falei, não, ela vai ser. Daí, beleza. Aí chegamos aqui, daí peguei o pessoal e fomos. Chegando lá, daí tipo, começou a me dar uma dor no peito. Uma dor no peito. E não passava. Daí, dormi com aquela dor, não passava, aquela dor, beleza. Comecei, daí teve o culto, a pregação e tal. Aí uma moça lá veio falar comigo, falou assim, vai sair agora em nome de Jesus. Tudo que você está sentindo no teu casamento, coisa pessoal, financeira, vai sumir. Daí eu lembro que ela colocou numa coisa assim, e orou lá, beleza. Louvado seja Deus, amém, amados? Eu não vou falar muito porque eu estou meio até sem voz, mas pastor com Bíblia na mão é perigoso, né? Sempre sai alguma coisa boa. Estou muito feliz, né, pela atitude de cada um de vocês. Eu sempre digo que se todos que já foram curados, alcançados aqui em Fazenda Rio Grande, desde que nós abrimos essa igreja aqui, não teria espaço para comportar tanta gente. Aqui é uma igreja que cura, amém? Às vezes as pessoas não ficam, mas para onde elas vão servir, elas curam outras pessoas, elas ajudam, né? A gente tem muito amigo na nossa região que às vezes passaram por aqui, não ficaram congregando, mas receberam muito do Senhor, assim como está acontecendo com muito de vocês que foram com a gente, né? Que participaram, deram essa oportunidade para que o Senhor pudesse trabalhar em suas vidas. Eu tenho comigo sempre, queridos, que quando a gente sepulta a religiosidade na nossa vida, abre um leque enorme para que Deus trabalhe na nossa vida.
Quando eu estava pregando ontem lá no reencontro, eu falava algumas coisas sobre isso. Que quando Deus nos liberta da religiosidade, e você entende qual é o propósito do Senhor na sua vida, ser crente se torna a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você é livre. E você faz da tua liberdade coisas boas. Eu lembro que eu dizia, entre odiar alguém e amar alguém, é muito mais fácil amar. É muito mais fácil abraçar, é muito mais fácil profetizar palavras de bênçãos, principalmente daqueles que nos rodeiam. Eu vou te dar uma dica aqui, amém, queridos? A mesma que eu falei ontem lá, durante todo o reencontro, quase 100 pessoas, entre homens e mulheres, passando lá. Antes de amar alguém, ou de querer fazer o bem para alguém, por que você não começa a se amar e a fazer algo de bom para você? Às vezes você tem passado tanta coisa boa para os outros, as pessoas gostam de estar com você, gostam de te ouvir falar dos teus conselhos, mas às vezes você chega em casa e você, o travesseiro é o teu companheiro. O travesseiro passa a ser o cara que você abre o teu coração, às vezes chorando, escondido da esposa ou do esposo, da família, dos pastores. Às vezes, quem sabe, até está aqui em cima do púlpito, cantando, louvando ou até pregando. Você sabia que tem gente assim? Tem prazer de fazer as coisas do Senhor, é um salvo em Cristo Jesus, eu creio. Mas o seu interior não teve essa cura que precisa. Essa identidade que os meninos falaram aqui, você precisa ter essa identidade. Não se iluda, queridos, com grandes templos, com grandes multidões, isso é muito bom, é legal, eu gosto disso. Já preguei para 1, 2, 3, para meia dúzia, para 100, 200, 500, sei lá quantas vezes. E a palavra é a mesma. O peso da palavra sempre foi a mesma. Eles estavam brincando comigo que 3 dias eu não conseguia aprender o hino, estava olhando no celular. E eu falei, mas eu não paro lá. Não sei igual vocês têm o tempo todo lá, né? A gente correndo para cá, correndo para lá, dando suporte em tudo quanto é área, para que tudo o que eles viveram possa acontecer. Há toda uma logística por trás disso. E se não houver empenho, amados, não acontece. Tem hora que dá vontade de cansar, tem hora que dá vontade de se esconder para um quarto dormir. Tem hora que dá vontade de se esconder da esposa, que não podia fazer tanta correria, e eu virei o auxiliar dela, né? Eu sempre falo para ela, o meu negócio é Bíblia, o meu negócio é cantar. Eu não tenho paciência com essas coisinhas, e ela gosta, e né, ela faz aqui na igreja, faz nos encontros, reencontro. E Deus está me castigando aí, né, Lia? Auxiliar aí dela de sexta-feira. Mas assim, queridos, a gente vai aprendendo as coisas que a gente acaba descobrindo, de coisas que a gente não gostava de fazer e passa a ser uma coisa bacana. Tem alguns meninos que são de outras congregações nossa, que tem um carinho tão grande por nós que a gente fica surpreso, porque a gente não fez nada de bom para eles. Mas eles têm lembranças de encontros que passam, de palavras que a gente fala, de coisas proféticas que são muito, muito reais em encontro com Deus, em reencontro. E isso, amados, tem mudado o coração das pessoas. Aleluia. Isso traz uma alegria muito grande no nosso coração. O que o Josimar falou aqui é uma pura verdade, queridos. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho não é uma obra do acaso, é um propósito de Deus. A Igreja Batista Manaim, aqui em Fazenda Rio Grande, ela existe, não é para ficar agregando pessoas somente para ocupar uma cadeira. Nós estamos aqui preparando líderes, porque se nós preparar líderes, nós vamos crescer como uma igreja curada. Ninguém vai ficar de biquinho aqui quando um canta mais que o outro, ou se um erra uma nota, ou se sai fora de tempo de música. É claro que a gente está procurando melhorar, né? O irmão Messias sempre tem falado lá no grupo, né? É óbvio que nós tentamos melhorar cada culto, a gente quer que seja melhor. Mas a realidade, querido, que todos nós temos muito compromisso durante a semana, corremos bastante, trabalhamos bastante. Se nós não se esforçar para fazer algo com qualidade para o Senhor, a gente acaba não fazendo. Acabamos não meditando na palavra do Senhor. E é difícil, muitos de vocês acordam madrugada ali, trabalhando, acordam 5 da manhã, né? Nós acordamos cedo, saímos cedo, às vezes chegamos tarde, às vezes temos um dia estressado, desgastante. E você chega em casa e vai descansar. Eu faz quase 30 anos que Deus não me dá descanso. Eu vou dormir, eu sonho que estou pregando. Fala, que coisa, nem dormindo, né? Vou passear na casa de alguém, igual hoje fui no Gustavo e na Maria, né?
A gente ficou tão triste, né? Vocês não sabem, mas eles voltaram para Morretes. Fui levar as coisas dele de manhã, só saí do reencontro lá, levei as coisinhas deles e voltei de novo. Caí no lugar onde família de pastores, eu não sabia. E para escapar de lá, Marília já estava me ligando. Você não veio almoçar? Eu não tinha chegado lá ainda. Então Deus nos cerca por todos os lados. Eu vou falar um negócio aqui, você pode até dar risada que eu vou falar. Quando o Espírito Santo de Deus te pega, você não tem sossego nem para passear. Você vai dar uma passeada de mão dada com a esposa, talvez com os filhos ou o cachorrinho, se não tem filho ainda. E bem no lugar que você resolve passear, Deus coloca um desviado no teu caminho. Fala, puxa vida, mas nem passeando tem sossego. Deus faz essas coisas, amados, acredite. E se isso está acontecendo com você, se prepare. Deus vai te usar nessa terra. Deus tem algo maravilhoso. Deus quer te levantar como um vaso novo. Amém? Ele quer fazer de você algo assim tremendo, uma ferramenta na mão do Senhor. Por que eu tenho muito cuidado quando prego a palavra de Deus, queridos? Dentro de um cristianismo, não esse cristianismo barato, que tudo pode, que nada é pecado, que essa liberdade falsa, que essa graça, sem graça, que muitos têm pregado por aí. Não, amados, nós somos comprometidos com o reino de Deus. Eu entendi, amados, que quando eu confessei a Jesus como meu Salvador, eu recebi o Espírito Santo no meu coração. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Se eu morrer hoje eu vou para o céu. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu tenho sentimento. Você não tem sentimento? Você não tem alma? Dá um chute na canela aí de alguém aí, para você falar, ai, você está vivo. É ou não é verdade? Nós temos sentimento, nós temos alma. Às vezes fica um bicudo com o nosso cônjuge. Às vezes você dorme com o inimigo, né? Oh meu Deus, ainda tem que passar a noite com essa abençoada. Somos seres humanos, queridos, e não tem problema nenhum nisso, sabe? Não adianta eu vir aqui de gravatona, de ternão, eu tenho um sapato que brilha aqui, se você olhar fica brilhando aqui assim, lustradinho, bonitinho. Eu não ligo para essas coisas. Amém? O que eu quero que brilhe, querido, é aquilo que está dentro de mim. Oh glória. Essas coisas vão alcançar o coração dos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, vou ser bem breve aqui, mas eu preciso passar isso para vocês. Se vocês puderem colocar aí na tela, amém? Jeremias capítulo 18. Deus quer te levantar nessa terra, querido, em nome de Jesus. E não importa quantas vezes for necessário, desce a casa do oleiro, deixe ele fazer de novo, deixe ele operar de novo. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 18, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, esperar os amados colocar aqui para você acompanhar. E a letra aqui fica maior, eu já chorei tanto que eu não enxergo nem as letras mais, né? Além de pouca vista. Olha o que diz lá o versículo, 18, amado. Vai lá para frente. Capítulo 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do olheiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do olheiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubada e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem, por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Você pode dizer amém? Aplauda essa palavra. Aleluia.
Deus tem nos ensinado muito, queridos, mediante a esse texto. Quando o profeta começa a ter essa visão do oleiro preparando o vaso, eu conheci a máquina, né, que faz vaso hoje. Hoje não, aliás, desde sexta-feira. Muito, muito lindo, muito bacana. Nunca tinha visto alguém operar aquele negócio lá, dando forma num vaso. Eu fiquei imaginando, a gente é exatamente assim na mão do Senhor. Tem gente que chegou nem como vaso ruim na igreja, porque às vezes se chega um vaso ruim aqui, a gente vai trabalhando, dá uma melhorada. Tem gente aqui que chega só o caco de um vaso. É ou não é verdade? Escravo do vício, escravo da droga, escravo da prostituição, escravo de tanta coisa, e pior ainda, não tem vontade de viver. O Josmar acabou de falar aqui, os gatilhos que ele acabou de passar para vocês é de pessoas que, se não for para Jesus, se tornam pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que vão precisar de tratamento psiquiátrico, vão precisar de um psicólogo. Não tem nada de errado se você precisar de um profissional desse para dar uma melhorada aí, não tem nada de errado nisso. Mas o médico dos médicos, o Senhor Jesus, o maior dos psicólogos, Ele pode fazer muito mais do que um doutor pode fazer uma consulta de 1 hora ou 2 horas que você fique com ele. Eu sempre dizia, quando nós enfrentamos algumas dificuldades em família, eu sempre dizia que é ser curado de ansiedade, vale a Bíblia. Parece louco isso, né? Que isso, pastor? Tem que procurar um médico, sim. Mas leia a Bíblia, faça um propósito com Deus. Você vai ver que a leitura da palavra, ela vai mandar a ansiedade embora. É fato isso que eu estou falando, queridos, não é coisa de brincadeira. Gastar tempo com Deus é ganhar tempo aqui na terra. Gastar tempo com Deus é acrescentar anos aqui na terra. Gastar tempo com Deus, queridos, vai muito além do que vir na igreja. Me perdoe, eu sei que vocês estão aqui, muitos de vocês às vezes não conseguem estar no culto de quarta. Deus conhece o coração de cada um, não é uma crítica aqui, mas eu fico pensando, amados, eu já cheguei aqui a orar na quarta-feira aqui e deitar nesse tapete aqui, porque doía toda a Escócia. Aquele dia terrível de trabalho, aquela correria, e sobe e desce. Mas eu entendi que um dia eu desci para a casa do oleiro. Um dia eu tomei uma decisão. Eu cheguei como um vaso, talvez não quebrado, mas furado. Se a unção de Deus chegasse, se o óleo fosse colocado sobre mim, ia acabar saindo fora, porque estava tudo furado, tudo acabado. Precisava de novo moer, precisava de novo reconstruir, para começar uma vida nova. E não tem problema nenhum nisso, eu volto a falar para vocês, queridos. Não tem problema nenhum nisso. Você confessar as suas falhas ao Senhor, você chegar para o pastor ou para o teu líder de célula e dizer: me ajude. Me ajude, pelo amor de Deus, né, Lia? Como alguém falou para nós um dia, né? Me ajude, pelo amor de Deus, né, William? Não tem pecado nisso. Querido, se você não olhar para dentro de você, sendo um homem, uma mulher de Deus, um jovem que está começando na fé, se você não tiver coragem de mudar a tua história, de que adianta você mudar a história dos outros? Lembra na pandemia, quantos casais se separaram, e a televisão, os jornais diziam: essa enfermidade, essa praga que chegou, tem atingido até as famílias, muitos divórcios. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês: antes que a pandemia chegasse, aquele casamento já tinha acabado, estava mascarado só, precisava só de uma dificuldadezinha, precisava só de um vírusinho colocado aí pelo próprio homem no ar, contaminando todo mundo, para que houvesse separação. Por quê, queridos? Porque não eram pessoas curadas, não eram pessoas libertas, não eram pessoas que tiveram realmente um encontro com o Senhor, porque se assim o fizesse, não teriam tomado as atitudes que tomaram. Então não adianta palavras bonitas. Eu poderia pregar em qualquer livro da Bíblia aqui, queridos. Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu essa sabedoria, Deus nos deu esse dom. Eu poderia aqui arrumar versículo para condenar a tua vida aqui, te chamar de um monte de coisa, porque é muita coisa que eu ouço por aí. Não vejo uma igreja que ama, não vejo uma igreja que acolhe, sabe criticar às vezes um vaso ruim que chega. Tem alguns que nem recebem,
congregam só entre irmãos, comungam só entre irmãos. Que evangelho é esse, amados? Que nós não podemos acolher aquele que chegou, o vaso ruim que chegou. Aquela menina é assim, aquele rapazinho é assim. Não sei não. Não é assim. É assim que acontece. Se formos olhar para dentro de nós, nós vamos perceber que todos nós, de alguma forma, temos defeito, e muito defeito. Em alguma área da nossa vida, queridos, nós temos algumas dificuldades. Então, criticar aquele que chega, às vezes não vai ajudar. Aliás, nunca vai ajudar. Mas quando ele entrar por aquela porta lá, igual Paulo e a Isa estão lá, receber um abraço carinhoso, um abraço gostoso, dizendo: Jesus te trouxe aqui, querido, em nome de Jesus, Deus vai transformar a sua vida. Não é gostoso ouvir isso? Não é gostoso ser amado? Não é bom para o nosso coração? O Paulinho chegou aqui na frente, ele já está com aquela, sei lá, acho que uns 4, 5 anos, nem sei, mais ou menos, né? Faz tempo, né, Paulinho? Eles não tinham resolvido casar ainda. Essa semana a gente conversou um pouquinho, né, Paulo? Até eu falei para ele: o problema não está no papelzinho que você vai assinar lá. Isso aí não vale nada, isso é coisa de homem. O que vale é a aliança que você faz diante do Senhor. E quando você faz uma aliança diante do Senhor e confessa diante dos homens, porque você vai na frente de um juiz de paz, confessar diante dos homens o amor que você sente pela pessoa e o tanto que você quer se dedicar para isso. Eu dizia para ele: o papel não vale muito não, mas a tua aliança para com a pessoa que você escolheu, que você ama, isso vai trazer algo muito bom para você e para a pessoa que você vive. É nesse objetivo que a gente aconselha o casamento, no cartório, no civil, sabe, queridos? Mas isso não é tudo, se não houver uma aliança, se no mundo espiritual realmente não houver uma quebra de maldição. Quando o Carlos estava falando aqui, a gente que acompanha, né, porque o Carlos também é da família, a gente sabe todos os processos que foram enfrentados. Eu nunca virei as costas, nem para os de fora, quanto mais para parentes meus. Só que eu não posso deixar de pregar a palavra da verdade. Às vezes até dói alguma coisa que a gente fala, mas a gente fala para curar, né? Pastor, eu acho que é igual aquele metiolate antigo, né? Que a mãe dizia: não vai ver nada, filho, nada, fica tranquilo. Aí você colocava lá, e ela, aquele metiolate ia para o céu e voltava em 2 segundos, lembra? Os novinhos não vão lembrar disso, o metiolate até agora não faz isso. Mas o da minha época, falar em metiolate, a gente corria, né? Ali nós descobrimos que a mãe da gente não era convertida, estava mentindo para nós, porque aquilo doía na alma, não é verdade? Mas curava ou não curava? Depois de um dia, passado alguns dias, você ponhava a mão naquele machucado e realmente ele tinha sarado. Então é assim também a nossa vida espiritual, amados. É assim que acontece. Quando Deus começa a moldar, quando Deus começa a dar forma, para deixar do jeitinho que Ele quer, dói um pouco. É ou não é verdade? E dói, amados, e tem dias que dói muito. É ou não é? Eu, quando voltei para a igreja, eu era fumante há 7 anos. Meti o pé na carteira de cigarro, falei: esse diabo aí não é maior do que o meu Jesus, o meu Deus. Amassei, joguei no chão, pisei e nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Bebia cerveja, num gole só tomava uma cerveja. Se tivesse uma carne assada, era uma cerveja junto. Eu não divorciei da carne, né? Mas a cerveja já ficou há quase 30 anos para trás. Amém? É assim que Deus quer fazer na nossa vida, queridos. Você não ser escravo de algumas coisas que o mundo diz que isso é liberdade para você. Isso é libertinagem. Já pensou poder olhar aqui para um copo de pinga? Porque eu já vi homem beber um copo de pinga pura assim, ó, num gole só. Que liberdade é essa? Eu não quero uma liberdade dessa. Eu quero ter a liberdade de olhar para ele assim: você não me pertence mais. Você não tem poder de dominar a minha vida. O oleiro já fez uma obra completa na minha vida. Aleluia. Eu não vou me prender a essas coisas. Não vou me prender, queridos. Então, em nome de Jesus, eu vou te aconselhar de novo. Guarda isso no seu coração. Olhe para dentro de você a partir de hoje. E se ame, por favor. Olhe para dentro de você hoje e diga: Jesus, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, mas antes de fazer em qualquer outro,
faz em mim primeiro. A irmã acabou de cantar aqui, né, irmã Gleice? Eu quero viver algo novo. Se você não sair do velho, você não vai viver o novo. Se eu não tirar esse tanto de água que está dentro desse copo aqui, e eu pedir para alguém trazer água, não vai caber mais aqui, amados. Eu vou ter que tirar a água velha para a água nova chegar. Aleluia. É assim que Deus quer fazer. E é um processo. Eu não sei a forma que Deus vai dar em você, como vaso na mão dele, mas pode ter certeza que esse vaso vai dar muito fruto. Esse vaso, em nome de Jesus, vai ser cheio da unção, do poder de Deus. Eu, quando saí de igrejas pentecostais, que eu pregava, que eu congregava, eu ficava preocupado, mas eu não gosto, eu não sou um crente frio. Eu sou um crente de dar glória a Deus, de dar aleluia, de cantar alto, de eu cantar sertanejo, ainda pense, minha voz era lá nas alturas. E a minha mulher me frustrou e eu parei de cantar sertanejo. Eu disse, nossa, que horrível esses hinos que você canta, sertanejo. Me frustrou e daí eu fiquei com ela e abandonei o sertanejo, né? Acho que eu fiz um bom negócio, né, amor? Aleluia. Então, queridos, é assim que Deus faz. Não tem problema se você tem uma voz mais alta, mais baixa, mais grossa, mais fina, não tem problema. A Batista Manaim de Fazenda Rio Grande não precisa de 2 Valdecir, é um só. Pode aparecer outro com esse nome lindo e maravilhoso que Deus me deu, mas não precisa ser igual a mim. É ou não é verdade? Deus quer nos usar como um corpo. Cada corpo tem os seus membros, e cada membro tem suas funções, e dentro da função que Deus te chamar, Ele vai te capacitar. É ou não é verdade? Eu conversava hoje com o pastor lá em Morretes, ele dizia assim, eu faço música, eu gosto de música, e não sei tocar nada. Eu falei, é um dom que você tem, faz, mas não executa. É ou não é? Tem pessoas assim. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando o profeta começa a ver a obra daquele homem que faz esses vasos, nós acabamos de ler, tem vaso que acaba deformando na hora que ele está fazendo, ele tem que jogar de novo naquela máquina e refazer de novo, e daqui a pouco está lá um vaso novinho de novo. É isso que Deus faz conosco todos os dias. E pasmem vocês, queridos, me perdoem aos santarrões de cima de púlpitos, que colocam ternos e gravata, que colocam até brilhantina no cabelo e todo enfeitado, e que acham que são o santo dos santos. Eu digo para vocês, Deus olhando do céu, Ele não viu um justo sequer. Então eu não posso pregar a palavra dizendo que sou melhor do que qualquer outro, não sou. Tenho mais responsabilidade, sim, por causa da vocação que eu tenho. Mas se eu não cuidar, a minha vocação não tem poder de me salvar. Aleluia. Posso ganhar muita gente para Jesus, mas a minha vocação não vai poder me salvar se eu não tiver um coração convertido. Se eu abrir a palavra aqui, querido, só com conhecimento, eu posso pregar aqui a noite toda. Eu faço isso tranquilo. Mas se essa palavra não entrar no meu coração, não vai adiantar nada. Aleluia. É como se eu estivesse tentando dar uma receita para alguém ser curado, mas não uso essa receita para mim. E a receita para nós aqui, queridos, enquanto estivermos, é Jesus. Aleluia. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele é Jesus. Glória a Deus. Você precisa entender essas coisas. Aí sim, quando tiver culto, teu coração vai pulsar mais forte. Ah, hoje eu tenho que estar lá na igreja. Eu estou indo lá não porque eu sou religioso, eu estou indo lá porque eu sei que em meio a quase 8 bilhões de habitantes da face da terra, o Senhor me achou. Sabe, o Senhor me trouxe para a casa dele, o Senhor me permitiu ouvir a palavra de Deus. Eu não vi ninguém que optou em servir a Deus, eu não vi ninguém que decidiu mudar a sua vida. Ah, eu tô ficando doente porque eu sou crente. Eu não encontrei um cara assim ainda. Eu vou encontrar muito religioso, que fica doentão, fica doidão, fica santão, fica chatão, é ruim até de conversar. Isso tem bastante. Mas um homem de Deus convertido pela palavra do Senhor, que teve realmente um encontro com Deus, ele não vai se conformar com coisinhas pequenininhas. Ele não vai ficar condenando ninguém. Imagina o Paulinho subindo de bermuda numa igreja mais, né? Será que se Jesus vier hoje, sobe a bermuda do Paulinho ou sobe do Paulinho, né, Paulinho?
Pare com isso, gente. Nós precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar, precisamos ser transformados. Mas dentro da casa de Deus não pode usar um boné. Está cheio de gente sem boné na cabeça, fazendo tudo errado, enganando o povo, usando a Bíblia Sagrada para usurpar o povo. Você acha que isso agrada a Deus? Não agrada, amados. Nós estamos aqui crescendo devagarzinho. Nosso processo aqui, eu torno a falar igual domingo passado, é igual um bambu chinês. Está criando raiz. Eu estou preparando líderes aqui, queridos, para um grande crescimento, para uma grande colheita. E aqueles que chegarem e entrarem ali vão ser amados, vão ser cuidados. É isso que a gente sabe fazer. É muito gratificante quando nós entendemos o plano de Deus na nossa vida. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Eu quero passar do horário hoje. Amém? Quem estava no reencontro com a gente ainda está aqui. Deve estar muito cansado. Eu andei mais que notícia ruim ontem. De tanto lugar que a gente foi, né? Até chegar de novo lá no reencontro. É tanta correria, tanta logística. Mas assim, queridos, cansado, mas muito realizado. Porque o trabalhar do Senhor foi tremendo mesmo, foi sobrenatural. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar nessa noite. Você que precisa de um conserto, você que precisa de descer de novo a casa do oleiro. Tem alguém assim nessa condição hoje? Eu nem vi se tem gente. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Pela primeira vez? Tem algum irmão ou irmã aqui primeira vez hoje? Acho que todos da casa, não tem ninguém. Aleluia. Então, amados, curva a sua cabeça, quero orar com você em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério. Aleluia. Sobre o novo que Deus tem sobre você, sobre o coração novo que o Senhor quer colocar dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. Ainda que eu possa esconder de todos, ainda que o meu coração, Jesus, se feche para muitas outras coisas, inclusive a ouvir a sua voz, não vai adiantar. Eu sei que o Senhor vai fazer o que tiver que fazer. Eu não estou aqui nessa igreja, Jesus, trabalhando com santos, com pessoas santas. Não, Pai, não é isso. Aqui é um lugar onde o Senhor trabalha naquele que permite ser trabalhado. Aqui é o lugar onde o Senhor entra no coração, onde a tranca que é por dentro é aberta pela própria pessoa. Nós não chegamos arrombando porta, corações, não, Pai, é o diabo que faz isso. Nós estamos ensinando a igreja, Jesus, a dar valor, não pela escolha que ela fez, mas pela escolha que o Senhor fez por nós. Afinal, de alguma forma, a Tua palavra chegou até nós e mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Abençoa, Senhor, poderosamente esta igreja, este povo. Abençoa poderosamente em todas as áreas das suas vidas. Como eu posso viver uma estação nova na minha vida, Jesus, com a cabeça cheia de problema, com o coração cheio de ódio? Não, Jesus, eu tenho que descer a casa do oleiro. Eu tenho que entender que o Senhor me escolheu para uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. Nosso coração queima, Jesus. Anseia por Ti, tem sede de Ti, Senhor, de ouvir a Tua voz, que soa no nosso interior, no nosso coração, uma voz mansa, uma voz suave, aleluia, que até dormindo, como eu estava falando com os irmãos, o Senhor fala conosco, o Senhor nos mostra coisas, a gente acorda um pouco preocupado, às
às vezes dizendo: Senhor, será que é isso mesmo? Às vezes sentimos medo. Jesus, eu não tenho problema em falar disso. Às vezes eu olho para algumas coisas e falo: pô, Jesus, eu estou com medo. E se não der certo, Jesus? E se eu não conseguir? Oh, meu Deus. Quantos de nós temos coisas que não contamos para ninguém? E quantos de nós que às vezes procuram uma igreja para ouvir uma palavra de paz, de esperança, e às vezes encontra líderes despreparados, que não conseguem trazer aquilo que nós tanto buscamos. Tudo que nós desejamos é ter paz, e não conseguiremos ter paz, Jesus, sem a tua presença, sem a presença do teu Espírito na nossa vida, Jesus. E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Mas nós estamos aqui, Jesus, nos preparando. Nós estamos aqui dispostos, Senhor, a ser moldados, a ser tocados pelo Senhor. Quando as pessoas entrarem aqui, Jesus, encontrarão uma igreja que ama verdadeiramente, que está disposto verdadeiramente a abraçar, a caminhar, a ajudar, a estender a mão. Oh Deus, como é maravilhoso te conhecer e andar contigo, Senhor, caminhar contigo. Não há outro lugar, Senhor, que queremos estar senão na tua presença. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Você que vai abençoar a casa do Senhor nessa noite, quero orar por você também. Fica à vontade enquanto eu oro aqui. Se você quiser sair do teu lugar, ou do teu lugar mesmo, quiser abençoar, ofertar, não sei se você vai, o que você fez diante do Senhor, mas faça isso com alegria no teu coração. Eu quero orar por você. Jesus, eu também oro pela tua igreja, Pai, que nos abençoa todos os dias. Todos os dias quase, Senhor, alguém está enviando, Senhor, uma oferta, ou dízimo, ou alguma coisa, Senhor, para que essa igreja continue caminhando. Eu sou muito grato a Ti, Senhor, porque o Senhor tem levantado aqui homens abençoados, mulheres abençoadas, agora temos jovens. Todo mês, Jesus, quando a gente vai fazer o fechamento, eu vejo nomes lá de jovenzinhos que estão abençoando este lugar. Eu fico muito feliz, Pai. Eu fico muito feliz, Jesus, vendo os jovens entendendo o propósito do Senhor. Então, Pai, a todo aquele que tem dizimado, Jesus, a todo aquele que tem ofertado, que tem dado o seu melhor, hoje ainda, Jesus, alguém abençoou, Jesus, com uma cesta básica, a gente vai estar abençoando uma outra família. Domingo passado já fizemos isso, vamos fazer de novo. Pai, tudo isso é para honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Acrescenta, Pai, a cada centavo de real que cada um, Jesus, tem confiado, Pai, e tem entregado neste lugar onde nós administramos há 8 anos já, Jesus. Eu sei que o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor só vai nos acrescentar. A semente que plantamos hoje é o fruto que nós comeremos amanhã, porque o Senhor continua sendo fiel. Amém? Glória a Deus. Se você fez sua oferta, se você entregou a sua contribuição, aleluia, só agradeça ao Senhor e fica tranquilo que do resto o Senhor cuida. Amém? Glória a Deus. Temos alguns avisos. A pastora vai estar dando os avisos aqui, orando e encerrando a nossa reunião de adoração ao Senhor hoje, já quase 9 horas. Amém? Se quiser sentar um pouquinho aí, né? Ela vai gastar uns 3 minutinhos aqui. Amados,
quarta-feira nós temos nosso culto de oração e no sábado. Então, assim, sábado nós temos a nossa festa da rede de crianças, amém? Rede Kids. Glória a Deus. Então, assim, a gente deixou uma lista lá. Você que colocou teu nome para contribuir com essa festa, não deixe de estar vindo, contribua. A gente também alugou uma cama elástica no valor de R$150. E a gente está pedindo uma contribuição também. Então vai ser algo assim maravilhoso. Venha. E também a gente quer pedir para os pais que querem vir também, e os filhos com algum personagem bíblico, tá bom? Então esse ano a gente vai ter o tema o melhor amigo Jesus, é o meu Jesus. E então a gente vai decorar com toda a ovelhinha. E você que quiser vir, então, com algum personagem, venha, vai ser maravilhoso. Como todos os anos a nossa festa é maravilhosa, e esse ano também, e eu conto com vocês. Amém? Qualquer dúvida, qualquer coisa, nos procure eu, a Giovana também no particular. E eu tenho certeza que a nossa festa vai ser maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Amados, algo também, domingo que vem, a gente está com um novo tema, uma nova estação. E lá no reencontro, Deus falou assim muito, muito forte, uma das ministrações que teve lá, algo assim bem precioso. E domingo que vem vamos fazer um propósito. Então não faltem. Eu sei que tem bastante gente que faltou hoje. Eu peço que vocês estejam orando, tá bom? Tem bastante pessoas que têm me procurado no particular. O Luiz já está em casa, glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É um milagre. Então, assim, eu peço que continuem orando, tá bom? Pela recuperação dele. É uma recuperação muito delicada, onde a gente nem pode estar visitando ele. Ninguém pode estar visitando ele. Então, é uma recuperação bem delicada. Vamos continuar orando por ele, em nome de Jesus. Nós iremos fazer um culto de celebração. Amém? Pela vida dele. Também estamos com a Luana, a família. A Luana que tem vindo aqui na igreja. Está com a bebê também internada. Está lá no hospital. A gente tem clamado pela vida deles. Então, tem pessoas que têm nos procurado. Então, eu peço que você esteja com nós, orando. Tá bom? Então, domingo que vem, neste propósito, amado, uma nova estação. Olha só o que o Senhor tem falado. Você que tem vivido na sua vida algo que você precisa viver uma nova estação. Se até aqui você parece que não tem rompido, se até aqui parece que tem algo assim que o inimigo tem aprisionado a tua vida, no financeiro, no sentimental, o Senhor falou que vai ter uma nova estação na sua vida. Então eu te convido, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a maneira que o inimigo tem falado para você, que você tem vivido e que você não vai vencer, que você não vai romper, que não é para você, não importa. Porque o Senhor tem falado para você que é uma nova estação. E ei, amados, só vai viver uma nova estação aquele que acreditar nesse propósito. Eu quero uma nova estação da minha família. Venha, amados, domingo. Eu quero uma nova estação no meu financeiro. Esteja aqui. Eu quero viver uma nova estação no meu ministério. Esteja aqui também. O Senhor vai romper algo assim muito maravilhoso. Eu digo assim para você que falta poucos meses para o final do ano. Mas o Senhor vai te dar uma chave para que no final do ano você venha realmente viver essa nova estação na tua vida. Amém? Para casa? O Taylor está aí ainda? Está aqui escondido. Queridos, o Taylor, ele no domingo passado a gente conversou, ele sempre está servindo aqui, né? Porém, ele congregava num outro lugar, numa outra denominação. E disse que não conseguia ficar longe do pai, da mãe, né? Mas ele falou assim, né? Tá certo, né, Taylor? Toda vez que vem aqui é bem acolhido, se sentiu bem. Domingo passado ele pediu para fazer parte dessa família aqui, ele, a Michele, né? Gostaria de aplaudir a vida deles. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Michele está lá atrás, faz assim, Michele. Aquela moça lá, com aquele rapazinho simpático ali, menininha, criança mais simpática da Fazenda Rio Grande, né? Oi? Amém. Glória a Deus, eu vi o videozinho lá. Então é o pompom da nossa igreja, né? Olha ele aí, ó.
Esse cara aí, ó. Vocês são bem-vindos, tá, Thay? Michele é ministra de louvor também, que um dia vai estar aqui, cantando ao Senhor, adorando a Deus, né? Assim como alguns aí que estão meio querendo se esconder, mas a gente está de olho, né? Ninguém consegue se esconder aqui, amém? Vamos para casa? Fica em pé em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Como é bom começar a semana num lugar como esse. A gente vai para casa, Senhor, temos uma semana cheia. Pedimos que essa semana seja uma semana de bênção para nossas vidas, aonde quer que formos. No trabalho, no lazer, enfim, Pai, que o Senhor possa estar nos guardando, nos abençoando em tudo que viermos a fazer. Que possamos ser abençoados e também que possamos abençoar essa semana, em nome de Jesus, por onde nós passarmos. Que o grande amor do Deus nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é mais doce unção do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de vós. Todos juntos dizemos amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus os abençoe.